Olá, pessoal! Hoje, de uma maneira especial, estamos aqui para comemorar o Dia das Mães. Mas que dia especial esse, né? E para comemorar este grande dia, nós convidamos aqui duas pessoas espetaculares. Nós estamos aqui com a Janaína, que é mãe de gêmeos, e vai nos falar como que é que ela consegue nessa luta de cuidar de gêmeos, né, Janaína? E, além de tudo, ainda cuidar da APOC. E daqui a pouco ela vai dizer para você o que é a APOC e como ela consegue trabalhar com tudo isso, sendo mãe presente, né, Janaína? E também com a nossa Dona Domingas. Dona Domingas, essa mãezona de multidão, né, Dona Domingas? A Dona Domingas, que tem 3 filhos gerados, né? Mas ela tem 3.000 filhos, porque ela trabalha num quintal. Todos conhecem Dona Domingas, que trabalha com a cultura do estado de Mato Grosso. Já apresentou não só em Mato Grosso, mas em todo o mundo, quase, né, Dona Domingas? E hoje ela vai contar a experiência para nós de como é estar cuidando da cultura do estado de Mato Grosso com tanta responsabilidade, ainda assim conseguir adotar esses filhos, né, Dona Zuminha? Eu gostaria de começar aí com a senhora falando qual foi a sua principal inspiração que te levou a começar esse trabalho cultural, né? O que te motivou a criar um espaço cultural, porque você tem esse espaço acolhedor na sua própria casa, no seu próprio terreno, que não chamamos de sua casa, mas de nossa casa, ali onde nós participamos de vários eventos, com várias pessoas, com várias mulheres. Eu gostaria que você se apresentasse, Dona Domingas, e olhando ali para aquela câmera e falasse aí ao nosso público, do espectador, que está assim, ansioso para te conhecer nas minúcias. Para mim é uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo, né? Sim. Uma pessoa tão ilustre igual você, Rose, e você obrigada, também, minha obrigada. linda, né? Dizer a satisfação de ser essa cuiabana nascido e criado nesta terra, na beira do rio chamado São Gonçalo Beira Rio, onde tudo começou. Cuiabá nasceu ali, né? Sou neta, filha de cochiponés, meu pai paraguai, uma mistura muito grande, né? Ah, seu pai é paraguaio. Meu pai é paraguai, da Assunção. Paraguaio, da Assunção, meu pai. E tenho muito orgulho de ser essa pessoa que eu sou, trazendo e mantendo esta cultura viva, essa chama viva da nossa terra, né? Sim. E eu nasci e criei ali, e hoje eu estou com 71 anos de vida, 50 anos de vida cultural, 31 anos só da Flor Ribeirinha. Né? Olha, dizer que o quintal, né, ali recebe gente e povos de todos os lados, né, do Brasil e do mundo inteiro. E tenho orgulho de falar que sou essa cuiabana que acolhe os filhos cuiabanos, as pessoas que não são cuiabanos, né, também faz parte dessa família minha. Tenho 3 filhos que eu pari, mas tenho milhões de filhos que estão aí que eu adotei, né, e filhas e filhos. Estou na 5ª geração, né? E tenho muitos netos, graças a Deus. Sou essa mãe privilegiada por Deus, essa avó, né? E sou feliz por ter todas essas pessoas junto comigo, do meu lado. Faço um trabalho social dentro do meu quintal, junto com a Flor Ribeirinha. Tenho meu neto Avni, que é meu braço direito, minha filha Edelaine, meu braço à direita, né? E que a gente tem... Que são os seus cooperadores ali do dia a dia. É do dia a dia, né? Ali nós temos daqui 250 crianças, que a gente faz um trabalho com eles social. Tenho a vivência que eu estou com 380 jovens, né? Isso hoje, né? Hoje, agora. Não ao longo dos anos. Ao longo dos anos, não. Ao longo dos anos nós estamos com mais de 300, 400, né? Netos e filhos dentro do quintal. É muito e com filho. 87 idosos também, que a gente faz um trabalho nos sábados, lá no quintal, né? Esse quintal é florido, graças a Deus, com 250 crianças de manhã, à tarde 4 horas, com a vivência do jovem de 300 e poucos jovens, e à tarde nós estamos com quase 80 idosos também, né? Olha, até às 7 da maravilha. noite. Então, isso é agradecer a Deus por ter esse privilégio
como eu tenho, de manter todo esse povo do meu lado. E todos chegam e tomam benção da avó. Mas espera um pouquinho que nós ainda vamos chegar lá para saber mais. Agora vamos falar aqui com a nossa lindíssima, né, Janaína. Janaína, eu gostaria que você se apresentasse. Você é mãe de gêmeas, né? E ainda enfrenta uma luta muito grande, né? Que é um CA. E eu gostaria que você falasse, encorajasse as nossas mães, as nossas crianças, né? As pessoas que estão nessa hora nos assistindo, ouvir esse depoimento hoje da Janaína no Dia das Mães, para que se sintam fortalecidos e saber que nós não estamos sozinhas. Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores aí da sua luta, né, da sua vida, e como tudo começou, e como que você está hoje ainda forte, conseguindo vencer cada passo. Fala para nós aí sobre você. Olá, né? Meu nome é Janaína Santana, eu quero agradecer a Rose Araújo pelo convite, a Dona Domingas, né? E para quem não sabe, nós somos mulheres de resistência, né? Nós somos homenageados na Assembleia, eu, Dona Domingas e mais 8 mulheres, né? Isso. E assim, é uma honra, é um prazer estar aqui, poder falar... As mulheres de resistência são mulheres comprovadamente que venceram na batalha da vida, que pegaram bandeiras e que caminham até hoje tão forte à frente de um trabalho assim magnífico. Né? Mulheres que levantam bandeiras, né? Que tem um propósito. A Dona Domingas na cultura, no folclore, e eu no paciente oncológico, na luta oncológica. O meu nome é Janaína Santana, eu tenho 43 anos, né? Eu sou mãe de gêmeos, Heitor e Isabela, um beijo. Hoje eles têm 12 anos, né? Sim. E eles conhecem a Dona Domingas, já fomos no quintal da Dona Domingas também. Quem não conhece a Dona Domingas, né? Não, quem não conhece o quintal da Dona Domingas merece conhecer, porque no dia que eu fui lá, um feijão delicioso, um arroz delicioso, até não tem que ir lá comer, porque é delicioso. Ai, obrigada. Tudo é festa. Tudo é festa naquele quintal lá. E eu hoje, né, eu sou fundadora e presidente da APOC. A APOC é uma associação de apoio aos pacientes oncológicos de Cuiabá, né? Estatisticamente falando, né, o câncer hoje ele é realidade, infelizmente, né? Janaína, eu vou aí pegar uma entradinha aí, né? É o que te levou a ser presidente da APOC, e eu gostaria que você falasse mais profundamente de você. Hoje nós queremos ouvir as mães, e as mães querem ouvir as mães. Mas se a Janaína tem a POC, não é Janaína, é só Janaína. Fala aí, quem é você dentro da POC? Como você foi para a POC? Por que você abraçou essa bandeira? Isso, eu fui diagnosticada com câncer de mama, né, em 2016, né, e assim, tudo era muito novo, a minha sogra tinha recém-falecido de um câncer de pulmão, né, então eu pensei o que todo mundo pensa, vou morrer, né, e aí eu falei assim, não vou morrer, peguei meus exames, fiz tudo como todo mundo faz, né, e comecei a me tratar, mas eu sempre tive em mim a certeza de que todos nós temos uma luta, né? A minha foi com câncer, a Dona Domingas é no folclore, a sua luta é outra, mas que a gente deve ter dentro da gente a chama da vida, né? Sim. Que a gente jamais deve apagá-la, deve acreditar, deve confiar no Deus Supremo que nos rege e que nos fortalece a cada dia. Então, passaram-se um tempo, eu falei assim, eu posso fazer muito mais pelas pessoas, lembrando que eu não me trato no SUS, eu trato no particular, e que com certeza a realidade do SUS ela é diferente do tratamento particular. E vendo e percebendo todas essas dificuldades, né, eu junto com uma amiga de infância, nós resolvemos fundar a APOC. Né, a APOC é uma associação de apoio aos pacientes oncológicos de Cuiabá, então através das doações, de projetos que participamos, né, nós assistimos aos pacientes oncológicos nas mais diversas necessidades, em todo tipo de câncer. Hoje, a maioria dos assistidos da APOC são mulheres, né, mães, com certeza, inclusive, semana passada entrou uma assistida na APOC que está grávida, está com câncer de mama, inclusive ela é minha xará, ela chama Janaína,
né? E chegou até nós toda perdida, né? E a POC é isso, a POC é luz, a POC é esperança na jornada do paciente oncológico. Então a gente resolveu fundar a POC, né? Eu sempre falo que ninguém levanta uma bandeira quando você não passou a dificuldade. E de fato, o câncer ele foi, eu não digo que foi um castigo, não, eu digo que foi um presente sim na minha vida, porque se eu não tivesse tido câncer, jamais eu criaria uma associação de pacientes oncológicos, porque você só entende da dor quando você vive ela, né? Então a gente resolveu criar a POC, né? Hoje eu sigo, hoje na diretoria da POC tem 8 pessoas, mas é muito difícil levantar a bandeira do paciente oncológico justamente porque temos poucos apoios, né? Porque é uma causa difícil. Janaína, mas cortando aí você nesse pedaço, eu gostaria de voltar aí na sua fala, quando você diz sobre o SUS, né? Eu que participo diretamente de um trabalho de uma briga do SUS, eu vejo a dificuldade, mas eu também vejo portas, e eu quero dizer para essas mães que hoje dependem do SUS, que elas podem e devem procurar ser assistida pelo SUS. Sim. Porque a realidade de um particular, eu vejo difícil. Que é bem difícil e são para poucos, né? Não são para todas as pessoas, para todas Na verdade, é a minoria. Infelizmente, né? Verdade. Então, quando a Janaína, assim, graças a Deus que tem uma facilidade, ela diz, em uma facilidade que ela pode se tratar com tudo particular, mas que o resultado do SUS também chega a um resultado positivo, tal qual um encaminhamento, né? O que você me fala sobre isso? Na verdade, assim... O que a gente aconselha hoje para que essas mães, na sua maioria, nós temos as mães que elas vão depender, sim, unicamente do SUS para fazer o tratamento e encaminhamento, e eu vejo uma preocupação do nosso governo, né? Sim. E também de alguns deputados, essa preocupação, um desses deputados que não quero dizer por ser meu filho, mas que eu vejo a preocupação dele enquanto à saúde, né? E eu gostaria, sim, que você falasse um pouquinho mais nesse ponto, porque é uma mensagem que nós estamos fazendo para você, mãe, que está aí nos ouvindo, para você ter os caminhos para acompanhar, se hoje você passa por essa luta. Eu gostaria que você tivesse um caminho saudável e agradável para você conseguir chegar lá na ponta e, por que não, na cura? Porque eu acredito no milagre. Fala aí, Janaína. Na verdade, assim, é importante esclarecer que o SUS, ele é um sistema sensacional. É importante dizer isso. Só que, infelizmente, a equidade, ela não existe, né? Porque os tratamentos particulares, eles são mais novos, mais modernos, mas que sim, que todo câncer descoberto inicialmente, tanto no SUS como no particular, ele tem 95% de chance de cura. Então, a chamada é essa. Se você procurar o SUS... E no tempo hábil, vai dar tudo certo. Exatamente. Você consegue detectar e tratar e, com certeza... vira cura, né, Janaína? Com certeza. Não só o particular vai te dar este caminho na realidade, e te fazer ficar fortalecido. Na realidade, a maioria dos assistidos pela POC, eles são pacientes do SUS. Né? Sim. Isso, e assim, é importante dizer que funciona assim, desde que você encontre um caminho, né? A POC, ela leva o paciente a entender esse caminho, porque quando você pega um diagnóstico de câncer, o seu chão se abre, não importa se você é particular ou se você é SUS, então você tem que ter um norte, você tem que ter alguém que pega a sua mão e ensina, né? Como Dona Domingas, como que é? Não, a gente vai dançar, vai ensaiar e nós vamos chegar no resultado. Com certeza. Então, você tocou num ponto principal aí. Então, vamos lá, Dona Domingas, e como que é isso hoje? Você pegou lá do início, da raiz, trouxe para dentro, para o quintal, e como que você trabalha hoje com isso? Como que você caminha com esse trabalho, com essa fortaleza que você conseguiu? Porque hoje, Dona Domingas, queira ou não, você é uma gigante, você é referência no Brasil e no mundo brasileira. E que leva para o mundo, porque a Dona Domingas... eu tô querendo pegar uma carona para a França aqui agora. Para a França, para tudo quanto é lugar. E aí eu gostaria que você falasse para nós, assim, mais profundamente, como que estão essas mães dentro desses projetos, os nossos adolescentes, porque é uma preocupação muito grande com nossos adolescentes. Como que eles estão? Como que você enxerga isso hoje? Qual a maior dificuldade
que você está enfrentando e como que você consegue, porque quando você começou esse trabalho, era um dia diferente dos dias de hoje. Com certeza. Como que você consegue dar continuidade nesse trabalho? Como que você vê o desenvolvimento do seu trabalho dentro disso que você vem fazendo? Conciliar a cultura, trazer, agregar com você, amparar essas mães, essas crianças, esses adolescentes. Como que você está conseguindo fazer isso? Apoio, você tem algum apoio? Você já me disse dos seus colaboradores. Você tem seus filhos, você tem nora, tem genro, tem os amigos, né? Tem associações. E como que você consegue, como que você vê hoje os nossos jovens dentro desse trabalho seu? Olha, para falar a verdade, antigamente foi muito difícil. Foi uma guerra, uma luta muito grande. Já derramei muitas lágrimas, tomei muito chá de banco, muitos não, muitas portas na cara. Mas não desisti, porque eu tenho um Deus poderoso que Ele me deu muita força para me seguir essa batalha. Foi muito difícil. Teve força, muita fé. né? Eu batia meu joelho no chão meio-dia e pedia para Deus me dar força. Porque hoje apareceu tantos mestres da cultura, mas cadê aqueles mestres que me deixaram sozinha, eu como mulher, sozinha naquele mundão, lutando pela cultura nossa. E a senhora acha que largaram a senhora, os mestres largaram pelo fato da senhora ser mulher? Pelas dificuldades. Eles não tinham pulso, os homens não tiveram pulso, porque tinha muitos homens que estavam nessa época, e eles não tiveram o pulso forte de manter. Por isso que eu falo que tem muitos homens que são frouxos. Eu falo mesmo. Dona nós mulheres somos... Pelo amor de Deus! Mas nós somos muito fortes. Isso mesmo, domingo é dia das mães, não é dos pais, não. Não é isso, a dona Dominga tá certa. Porque eu ralei muito para chegar no que eu cheguei. Eles falavam para mim, você vai nadar e morrer na praia. Não Eu falei, vou, Hoje, então, a senhora cultura... acha, um recado hoje para as mães é que elas têm que estar fortalecidas. Tem que acreditar em si, tem que lutar forte. e tem que ser aguerrida. Perseverança nas coisas, sabe por quê? Porque a cultura, a dança, a música, ela é uma terapia, ela faz cura. Quantas pessoas entraram com depressão dentro do meu grupo, dentro daquela comunidade, daquele berço cultural, daquela roda, daquele terreiro ali do meu quintal? Quantas entraram, as pessoas de idade jovem, criança que estavam perdidas no mundo da droga? Quantos eu tirei da droga? Quantas crianças estrupadas pelos padrastos? E que foi uma alegria para a família, para os mães, para os pais. Foi uma felicidade. Hoje eu falo assim, eu sou uma mãe e uma avó privilegiada por Deus. Amém. Porque eles me ajudaram muito. Isso mesmo, Dona Domingos é aguerrida. Porque eu lutei muito. E não é fácil lutar, né, Dona? Não foi fácil. Não é fácil lutar, não. Eu vejo o meu quintal florido, de flores, de pétalas de rosa. Foi as mães que lutaram comigo. As crianças que hoje estão ali naquele quintal. Eu agradeço a Deus por ter levado eles para um caminho feliz. Isso mesmo. Recuperado de tudo quanto foi coisas tristes, perversos. Por isso que eu falo, nunca perca a fé de Deus. Nunca. Deus é maior em tudo. Com certeza. Na maior doença, na maior dificuldade. Então essa é a mensagem para as mães. Olha para essa câmera e manda essa mensagem para as mães, Dona Domingos. Eu mando, sim. De todo o meu coração. Sim, pode falar. Para as mães, nunca você se sente baixo, nunca você se sente menos, muito você se sente fraquejada, porque você, mãe, é a maior força do mundo que existe. Nós somos mulheres, nós somos guerreiras, porque lutamos pelos nossos filhos e sabemos que nós vamos vencer, né? É verdade. E hoje... eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa força de chegar no patamar que eu cheguei, na luta que eu derramei, as lágrimas que eu passei, que eu derramei, mas não foi fraco. E hoje eu só falo assim, eu recebi as bênçãos que Deus me deu nestas mãos. Que hoje Dona Dominga, a senhora falou, a senhora mexeu com a gente, deixou o coração aqui. Não é fácil, não. Não é fácil, mas guarda um pouquinho. Guarda um pouquinho aí, que nós já temos um pouco mais. Vou guardar. Mas a senhora mexeu no meu coração e eu tenho certeza que a senhora mexeu no coração de muitas mães nesta hora que sentem
sentem dessa forma, né? E até mesmo as crianças, Muitas mães adolescentes, que né? chegavam chorando para mim, Que pedindo meu precisavam apoio deste carinho de de mãe mãe e e que deitar num neste tempo colo certo, aqui, ó. a senhora Eu deu. sentada num banco e chegava a mãe, deitava no meu colo e pedia, por favor, me ajuda. Isso não tem Isso, preço, Não sem tem né? preço. preço Não na tem vida preço. da gente, né? É verdade, isso é verdade. Hoje eu estou aqui para me orar e pedir muito a Deus por tudo. Oh, graças a Deus, nós pra vamos orar Para juntas. você, Rose, para você, nós que Ah, mexemos. eu E para agradeço. todas nós, Toda mães. oração eu agradeço. Todas as mães. Nós Ai, Janaína, enquanto o nosso coração aí para de lacerar um pouquinho. Ô, dona Dominga, a senhora está judiando da gente aqui. Eu gostaria que você falasse, Janaína, mais um pouquinho também, quais os principais desafios enfrentados por mães diagnosticadas com câncer que a instituição busca acolher. Quais são esses principais desafios quando a mãe lá no seu cantinho é detectada com câncer? Eu que passei por uma experiência dessa em família, eu sei que não é fácil, eu né? também. O desespero, na hora que vem, a gente não sabe Eu perdi o um que filho com fazer. câncer também. A senhora perdeu, Perdi dona meu Domingas, filho um que eu filho. criei com 1 ano e 6 meses. Veio para o meu poder. Eu criei com todo o amor do mundo. E com 3 semanas eu perdi meu filho com câncer. Ele veio de Barra do Garça, que com 3 semanas aqui no Hospital do Câncer eu perdi meu filho. Então eu sei que é doído. Era um bebê, então? Quando eu peguei ele, era um bebezinho de 1 ano e 6 meses. Não, ele era Ele adulto. morreu com 42 anos. Ah, 42 anos. E aí eu queria saber, é muito triste isso, né? Mãe perder filho, eu quero neste momento compadecer com todas as mães que perderam seus filhos e que hoje, no Dia das Mães, choram por este momento. Nosso coração entristece muito, viu, dona Domingas, Verdade. por você e no seu nome. Amém. Esse carinho, esse abraço no seu coração, Obrigada, por todas as mães querida. que hoje perderam os seus filhos e que estão chorando. Saiba que estamos juntos, ligados em oração, e para que te dê força e que Deus te dê muita força para poder continuar. E aí eu gostaria de ouvir agora você, Janaína, me conta aí como que qual que é o maior desafio para que você venha receber essas mães quando são diagnosticadas com o câncer, né? E hoje as mães, às vezes jovens, às vezes mais idade, ou não só ela, como filhos que dói a mesma coisa, Sim. ou o esposo. Quando eu falo só em mulher, mas eu falo também na família, Sim. né? E como que no momento da acolhida e qual dificuldade que você tem para trazer para dentro da associação, porque eu sei que você tem um trabalho gigante ali dentro da APOC, né? Que a APOC significa? Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Sim. E quando essas mães, no seu caso, essa associação acolhe só Cuiabá. E Não. você tem... É de Cuiabá a associação. Isso. Mas você também acolhe outras pessoas em todo o estado de Mato Grosso. Sim, a gente acolhe todo tipo de paciente oncológico, seja ele homem, mulheres ou crianças com câncer. Tá, e qual De que todo o estado e até fora do Brasil. E qual que é o principal desafio hoje para quando vem diante de você aí esses enfrentamentos? Na verdade, a mãe acaba de receber o diagnóstico. Na verdade, o maior apelo, né, quando as mulheres recebem o diagnóstico, especialmente as que têm filhos, né, elas têm muito isso forte de, meu filho vai ser criado por quem, né? Na verdade, É a primeira pergunta. A resposta de mãe, toda mãe preocupa com o quê? Na verdade, quando eu fui né? diagnosticada, meus filhos tinham 3 anos de idade. E aí eu falava assim, meu Deus, quem que eu vou morrer? Quem vai criar meus filhos, né? Na verdade, é a pergunta que toda paciente oncológica faz, mas o que eu tenho a dizer é de que é possível, né? O câncer antigamente, ele tinha o estigma da morte, hoje em dia nós temos lutado para que esse olhar ao paciente oncológico, ele mude, né? Então você que é mãe,
você que está com diagnóstico de câncer, você que pegou, acabou de receber, entenda que ter câncer não é um destino, é uma jornada, que a gente pode sim passar de cabeça erguida, e que quem é mãe, quem é avó, tem um motivo a mais para lutar, né, pelos seus filhos, né, e eu falava, não, eu vou vencer, eu tenho meus filhos para criar, hoje meus filhos já têm 12 anos, né, graças a Deus, mas a gente tem mães muito jovens, né, como eu mesmo disse, teve uma que foi diagnosticada, ela tem outros filhos, mas ela está grávida e vai ter que fazer o tratamento oncológico, né, o bebê não terá problema algum, ela vai se tratar. É a pergunta que todos querem saber, né, a mãe, ela tá grávida, próxima a ter o filho, mas descobriu um câncer, e aí o filho vai nascer com câncer, não vai nascer com câncer. Não vai nascer então, com o filho câncer. Não vai nascer com câncer, né? E se tiver o câncer, vai para a fila do SUS e vai ser tratado, né, Janaína? Na verdade, ela vai fazer o acompanhamento, né? Vai fazer cirurgia, normalmente, que depende do período da gravidez que ela está, né? No caso dessa paciente, ela vai se tratar, né? Vai fazer a cirurgia normalmente e no final vai ter o bebê. Normalmente, claro que ela tem que ser acompanhada pelo oncologista, né? Inclusive, essa paciente, ela é do SUS, ela está sendo muito bem assistida e com uma atenção redobrada por conta do bebê, né? Mas, assim, você que é mãe, você que está enfrentando isso, entenda que a gente tem que lutar e a gente tem que ter um motivo para lutar todos os dias. A dona Domingas se emocionou falando, eu entendo muito bem o que a dona Domingas vive, porque não é fácil você continuar no propósito de vida. Porque a POC, para mim, é propósito de vida. A Flor Ribeirinha para dona Domingas é propósito de vida. E ter propósito não é fácil, porque você encontra no caminho, né, muitas dificuldades e a gente não pode desistir, porque a história é feita de pessoas que não desistem, que não baixam a cabeça, que levantam a sua bandeira, do mesmo jeito que eu levanto a bandeira do paciente oncológico, a dona Domingas levanta a bandeira do folclore cuiabano, da cultura cuiabana, e eu acho que a mulher, ela tem isso, a força, a resistência de entender que existem pessoas que dependem dessa, e mulher, a gente tem uns pacientes oncológicos homens também, né? E vou dizer a verdade aqui, homem é mole mesmo, a dona Domingas falou a verdade aqui, viu? Olha, vocês não veem não acabar com o homem aqui, não, vamos falar a verdade das mães mesmo, né? Vocês duas estão uma tenência aí na vida, eu não vou deixar, não vou deixar. Mas, Janaína, e que tipo de apoio você acha que faz mais diferença no acolhimento, no tratamento as mães, né, com câncer, na sua visão? O que você acha? Lá na POC, além de você dar esse apoio, né, a direcionar na questão dos exames e tudo mais, mas eu vejo que o grande apelo é o emocional mesmo, é o apoio psicológico, né, porque você lidar com as dificuldades, ela é muito difícil. A gente lidar com as dificuldades do dia a dia já é fácil. Você imagina você pegar um diagnóstico, você passa às vezes situação financeira difícil, e é importante dizer que existe estatística que 70% dos homens abandonam as mulheres em tratamento oncológico e elas mesmo assim continuam persistentes. Vocês vão continuar falando mal dos homens? Não, vamos continuar, porque é dia das mães, né? É dos pais, né? Vocês vão falar, então vamos fazer uma chamada. Não, mas tem homens muito bons. O meu marido mesmo é excelente. Você tem uma experiência linda. Então, mas com seu marido. Com certeza. Eu quero fazer uma chamada para os homens que estão nos ouvindo. Nós acreditamos em vocês e sabemos que há um coração aí pulsando. E assim, que vocês podem melhorar. Podem melhorar, né? Vocês podem melhorar. Dia das Mães é o dia de melhorar, dar presente bom. Com certeza, eu acho, Eu também acho. É o seguinte, eu até agora estou vendo vocês falarem, e a luta, e fazendo, e assim, vocês estão sozinhas, ninguém apoia, ninguém ajuda, ninguém nada, vocês vão andando assim, sozinhas, e cadê os parceiros? Onde que estão esses parceiros? Não acharam porta para vir, para ajudar nos projetos sociais, né? Para juntar com vocês nesse momento de guerra, né? E as demais mulheres conseguiram trazer mais mulheres para dentro, porque assim, a idade vai passando e nós sabemos que nós temos que ter aquela pessoa que nos acompanha, né, e que vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Não é isso? Hoje estou eu, amanhã vai estar outra aqui, fazendo a mesma coisa, preocupado com o empoderamento da mulher, preocupada com a família, né? E vocês não encontraram ninguém para dar esse apoio
para vocês? Olha, a minha causa ela é um pouco mais delicada, né? Existem poucas pessoas que de fato querem ajudar os pacientes oncológicos, até porque alguns, infelizmente, falecem, né? Então, esse olhar para a doença é meio complicado. Mas, assim, a diretoria da POC é feita de 8 pessoas, né? E eu quero até deixar aqui um agradecimento especial ao deputado Paulo Araújo, né? Porque eu sempre falo que a POC ela só precisa de uma oportunidade. Né? Porque o que a gente faz é a diferença na vida do paciente oncológico. Então você teve uma oportunidade. Sim, com certeza. Vocês têm, aliás, eu estou tendo uma oportunidade. Tem também uma oportunidade? Alguém abraçou a sua causa para fazer, vamos usar ali aquele termo de fazer discípulos, né? Nós temos que fazer discípulos. Tem que fazer. Não podemos esquecer, né? E sozinha ninguém consegue. Não é muito consegue, difícil. Né? Um grupo. Até para fazer políticas públicas adequadas, Sim, né? E ali, como que é ali na cultura? Aqui. A senhora encontrou esse apoio, encontrou esse braço, encontrou alguém que te abraçasse para dizer: Domingas, nós vamos caminhar juntos, nós vamos marchar, as coisas vão acontecer. Porque é assim que funciona, Sim, né? Comigo, por exemplo, nós temos um trabalho grande, uma rede de mulheres, né? Rede chamada Rede Mulher Inovadora, e que, para que o trabalho cresça, nós temos que unir assim, ó. Vamos dar as mãos. E eu faço parte da diretoria da rede. A Janaína é da diretoria, a filha de Dona Domingas também é da diretoria. E se a gente não andar assim de braços dados, a gente não consegue. Não consegue. Né? Não consegue, porque sozinha não faz uma andorinha sozinha, aquele ditado, né? Não faz verão. Então, nessa caminhada, a senhora encontrou pessoas que abraçassem a causa, que tivesse uma preocupação grande com a cultura do estado de Mato Grosso, que abraçou sua causa para que a senhora tivesse hoje a certeza, a senhora está com a idade, a senhora mesmo disse, a senhora está com 30 anos hoje? 35. Aninhos, né? 35 aninhos, e que quando a senhora tiver com 60, vai ter pessoas lá, né, que a senhora deixou brigando com a mesma força, né? A senhora encontrou essa pessoa para que fizesse isso pela cultura do estado de Mato Grosso? Olha, eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus, e agradecer uma pessoa maravilhosa, que foi para mim o melhor dos governadores que existiu para a gente até agora. É o nosso governo que está atual agora, né? A senhora fala do governador Mauro Mendes. Mauro Mendes. Sim. Quando ele foi na minha casa, ele conversou comigo. Nós fizemos uma campanha muito bonita para ele, em troca não, assim, de ajudar depois, né? E ele foi muito sensato, muito certo com o que ele prometeu, né? Então a senhora acha que ao longo dos anos, de tudo que a senhora passou, que hoje a senhora vê que está tendo um reconhecimento para essas mães, para essas mulheres, porque quando fala das crianças e do adolescente, nós estamos trazendo para dentro também as mães. Com certeza. Né? Porque qual mãe não fica feliz quando vê o seu filho? Entenda que mãe é o início de tudo, né? Sem mãe não existe ninguém, esquece. A mãe é a base. Outro, como mulher também. Sim. A esposa, a Virgínia, maravilhosa. Sim. Porque ela abraçou. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento bem especial para essa câmera que a senhora olha lá. Virgínia Mendes, você não é só uma primeira dama, você é uma mãe de todos nós. É uma mãe de todas as crianças. Porque quando eu pedi para ela, lá no meu quintal, na época da pandemia, que ela fosse a madrinha das minhas crianças, porque minhas crianças ainda estavam assim, perdidas, além da pandemia que veio para arrasar com a vida do ser humano, e aí pegou assim, eu com aquelas crianças perdidas naquele espaço, sem saber o que eu fazia. Eu quero te agradecer, minha filha, do meu coração, por tudo que você fez. E está fazendo por nós. Tá? Dona Domingas, eu tenho hoje ela tirou o dia para fazer nós mães chorar. Não esqueça, tá? E outra pessoa, para mim é um garoto, é como se fosse um filho. É o seu filho, Dr. Paulo Araújo. Esses projetos que ele está aí abraçando a causa. Eu estou num projeto que chama Instituto Brasil. Fui trabalhar lá no bairro Poção com as idosas. Um trabalho lindo, maravilhoso, que é a melhor terapia que existe para o ser humano. Tinha mãe que estava ali, senhoras que mãe, com os dedos, com as mãos quase atrofiando. Foi fazer cerâmica comigo.
Isso ali Mas olha que não tem experiência. preço. É. Aquilo ali que elas fizeram comigo, aquelas senhoras, e depois de eu levar para o quintal, lá as crianças fazendo cerâmica. Aí eu falei para eles assim, para todas as minhas criançadas, mais de 40 crianças, olha, vocês estão ressuscitando o trabalho deste quintal. Olha que maravilha. Porque quanto tempo parado com a cerâmica e as crianças estão assim apaixonadas. E assim, é importante porque Então, eu tem fico gente que acha que isso é feliz. bobeira, né? Mas não é, Não é né? bobeira. Porque a trazendo realidade as é diferente. E os pais estão lá assim É. apaixonadamente de ver as crianças fazendo aquelas peças tão lindas. Muda Então, realidades. eu só tenho que agradecer você, Paulo Araújo, pelo Olha trabalho nessa cama. que você está fazendo, meu filho. Eu chamo de filho porque você é muito criança Sim. para mim. Pelo que ele ser tão querido. Não fala assim Pelo não, né? Porque trabalho. lembrando que a Rose é a mãe É. dele. Você não pode ficar com ciúme, tá? Eu tenho que falar para ele. Não, eu deixo tá? ser a Você mãe deixa dele. eu falar, deixo. tá? Não, mas aí você fala mãe mesmo, nossa, não, mas ser assim, mãe você falou assim, ó, nossa. ele é muito garoto, aí você, porque a Rose tem 40 anos, então fica Não, difícil. 38. Isso, Você tá isso. muito jovem. né? Então, eu só tenho assim que agradecer pelo trabalho, pela preocupação que ele tem com a gente, com esta população. Sim, na verdade, né? assim, é importante políticos olha, que tenham um olhar você especial, né, tem um para olhar as especial. instituições. E eu é. agradeço o nosso governador do estado, a nossa primeira-dama e outros também que têm feito Claro, pela com cultura, certeza. pelo povo, né? E continua fazendo. Continua Faz fazendo. dessa aqui. E chama-se, sabe o que é um velho ditado de Cuiabano? Prepara sua cama para deitar, meu filho, porque vai vir muitas coisas. E assim, pra o frente, cargo ele é né? passageiro, né? Sim. Nosso cargo, tudo é passageiro, mas como eu falo, eu bato no peito. É. Eu sou mesmo morão fincado na cultura, no tempo. Todo É. mundo passa, a gente fica. Então, eu que tenho de falar assim, o meu apoio para vocês. É. Estou aqui para a gente Claro. Obrigada. Porque E a gente aí, está aqui, assim, né? a alegria de mãe, de Mãe, ver o filho e- cumprindo com o papel ao qual ele com foi chamado, nada mais do certeza. que a obrigação E de assim, cada um, de governo, de Isso deputados, é papel, né? é E de todos papel nós, né? social, né? Porque assim, eu sempre falo assim que a política ela passa, mas os Passa, né? bons relacionamentos Com eles ficam. certeza. Então, quando você faz uma promessa para alguém, porque a gente depende, Com né, dessas certeza. pessoas que têm palavra. Verdade. E assim, quando a pessoa faz uma promessa, é importante dizer que a gente precisa disso. Eu né? falo como E quando a governador. pessoa cumpre, isso é extremamente importante para nós como instituição. Por quê? Porque a gente precisa, não é qualquer coisa. Não. São projetos, são pessoas que dependem da Dona Dominga, são pessoas que dependem da De POC. acordar e realizar um sonho, né? Exatamente. Então, Eu vou tem contar uma coisas que história não pra tem você. preço. Lá no meu oratório, na minha casa, porque eu sou cuiabana, tenho meu oratório de fazer minhas orações. Tenho um cartaz, sabe de quem? Do governador, até hoje, quando comecei a campanha. Tem mesmo, eu já vi. Ela viu, essa aqui já viu lá em casa. Porque ele é adorado por mim, adorado por Deus, adorado pelo meu santo que está lá. Então, A senhora acha que o nosso governador Mauro Mendes é uma pessoa que veio para brilhar, para ajudar, para construir, para fazer, é isso? com certeza. Quantas vezes ele candidatar, quantas vezes eu estou junto com ele. Olha só que Apoiar bonito. ele, porque É, dona ele Domingas. deixou uma marca naquele meu quintal lá. Ele e a primeira-dama, Virgínia Mendes. Eu quero que o seu filho seja a mesma coisa para nós, como ele está sendo, né? Querido, trabalhador esforçado. Eu queria que a senhora colocasse a minha foto lá, né? Porque eu tô precisando de oração. Eu vou botar sua foto também lá. Pode deixar, tá? Dona Domingas, agora eu gostaria que você contasse para nós e não vem fazer a gente chorar não, hein? Tá bom. Que é o Dia das Mães, nós estamos aqui preocupados de preparar nosso almoço com a nossa família, nossos filhos, netos, amigos, né? É um momento que reunimos todos, né, Janaína? Eu vou mostrar na casa da minha Aí irmã, né? O povo da POC, né? E se você fala, meus amigos, minha família, né? A família, quando você pensa, você convida. Família, vem minha irmã, meu irmão, mas não é minha irmã, meu irmão, e aqueles outros também que não é de sangue, mas também É agregado. que os agregados vai chegando um monte, Lá em né? casa é assim. Agora eu quero ouvir da senhora uma história assim, impactante, que marcou. Conta aqui, ó, nessa câmera para as mães.
o que mais te impactou em todo esse seu trabalho, que te motivou? O que foi? Foi um jovem que transformou a vida, um adolescente, uma mãe que às vezes chegou lá com vários filhos e que foi acolhida ali por você e que conseguiu dar virada na vida? Conta aí para nós. Foi. Eu trabalhei muito com mães, né? Sim. Antes de eu ser uma presidente do bairro da Associação Moradores do São Gonçalo, eu fui presidente do Clube de Mães. Eu trabalhava com 100 mães carentes, sabe? E eu lutei muito por elas. Eu cheguei de tirar... Elas tinha mãe que dormia no chão com 6 filhos. E aquela noite estava uma noite fria. Quando foi no outro dia cedo, elas chegaram lá em casa para me ajudar elas. Eu tirei o meu colchão da minha cama e falei, pode levar, com 2 cobertas que eu tinha. Peguei e dei para elas. Falei, você tem 6 crianças. Eu tenho 3. Mas eu me viro aqui e você leva esse colchão e leva esses dois cobertores, porque eu não quero ver vocês dormindo no chão frio, que eles dormiam, né? Passado uma semana, eu consegui batalhar para conseguir arrumar mais um colchãozinho, arrumar mais um cobertor, e é esse aqui. A comida. Eles passavam fome, não tinha o que comer. Olha, foi uma jornada minha tão difícil, mas elas hoje me chamam de mãe. Oh, Ela, as filhas, os filhos já estão rapaz, moças, chegam. Benção, mãe. Não há dinheiro que pague tudo isso aqui. Eu quero sempre assim, agradecer muito a Deus. Quantos e quantos filhos eu adotei hoje? Eu tenho muitos filhos. Na onde eu passo, graças a Deus, só deixo saudade e as pessoas mas é isso mesmo. é apaixonado por mim. Tem gente que me abraça na rua e eu não sei mais nem quem que é. Não, minha filha é 2. Né? E essa mensagem eu quero deixar para todas as mães que acolhem aqueles que precisam do seu amor, seu carinho. Você, Rose, como uma grande mãe que você é, faz esse trabalho que você vem fazendo, amiga, que você só tem a ganhar. Lá em cima, Deus debaixo dos olhos do Senhor, Ele está vendo tudo isso. Abre esse coração, mais ainda que você tem esse coraçãozão. Você, minha filha, também. Continua fazendo, Janaína, esse serviço que você está fazendo, esse Hospital do Câncer. Eu quero dar o meu apoio para você e falar para você que eu estou à sua disposição para trabalhar. Ixi, vai trabalhar agora. Essa é a mãezona de todas. Eu estou pronta aqui para me ajudar, viu, Rose? Isso é bom, toda ajuda é boa. Amiga. Mas que lindo, muito bonito. Tá. E da mesma forma, eu gostaria que a Janaína aí contasse uma coisa que marcou muito, que marcou bastante a sua vida, né? Como mãe, não esqueça que hoje nós queremos comemorar o Dia das Mães. Nós queremos contar para as mães que junto nas lutas, nós estamos todos juntos, assim, de mão. Vamos dar as mãos. Nós estamos assim, ó. Forte. Isso. Fala aí, Janaína, o que você conseguiu, o que foi mais importante, que marcou profundamente e que te dá força para que você continue a cada dia, né? Assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, a vida dos meus filhos, né, da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs. Eu tenho 5 irmãs, né, minha mãe ainda é viva, meu pai já tá no céu. Mas, assim, eu vim de uma família pobre, né, e, assim, a gente entende que tem coisas que têm valor, não tem preço, tem valor, né? E eu sou muito grata a isso, porque eu aprendi a ser a pessoa que eu sou, vivendo todas as dificuldades. E eu acho que o mais importante na vida é a gente ter empatia pelas pessoas, porque o lugar mais difícil de estar é no lugar do próximo, né? E eu tenho muito esse sentimento em mim, e assim, uma coisa que me marca muito, eu recebo no meu celular muitos agradecimentos de pessoas que pegam diagnóstico, perdida, né, e a gente muito facilmente, assim, não é facilmente, é porque a gente já tem um trabalho e consegue estar ajudando essas pessoas, e elas ficam tão gratas muitas vezes por um gesto tão simples que a gente faz. Então a gente pode dizer que todo mundo pode ajudar alguém, todo mundo pode fazer a diferença. Não precisa ser presidente. Não, você não precisa ser. Não você precisa ter você. Não precisa ser representante. Você só precisa ter amor nas pessoas, né? Porque eu acho que falta no mundo hoje é amor, empatia. Eu acho que essa é a palavra
palavra. E assim, uma coisa que me marca muito, eu tenho uma assistida minha que ela chama Cida, Maria Aparecida. E ela tem câncer de fígado, ela faz tratamento oncológico há 10 anos, e ela me chama de mãe. Ela é mais velha do que eu, né? Ela tem 57 anos, eu tenho 43, e ela fala que eu sou a mãe dela, porque ela não tem família em Cuiabá, e ela fala que eu sou a família dela, eu sou a mãe dela, porque tudo que ela precisa, ela sabe que recorre, e a Cida era uma pessoa diferente. Depois que ela começou a vir para a POC, que ela começou a ajudar, ela fica sempre na loja do Porto, né? Ela faz quimioterapia até hoje, e apesar de todas as dificuldades, ela tá sempre ali ajudando, servindo, contribuindo, e ela sempre fala que o problema dela não é nada perto do outro, ela só tem câncer de fígado, né? E eu acho essa fala, essa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa abençoada, todo mundo quer a Cida pra ele. E assim, ela sempre fala, Janaína, se não fosse você eu já tinha morrido, eu tinha depressão, né? E aí você vai, me ajuda, tá sempre ali, nunca fala não pra mim. E assim, são pessoas assim que fazem a caminhada da gente valer a pena, porque ingratos muitos são, mas são os gratos que fazem a jornada da gente valer a pena. E a Cida, um beijo, minha amiga querida, minha filha, né, adotiva, é muito especial para a POC, né? E eu desejo de verdade que ela vença, né? Talvez não encontre a cura, mas que ela vença todas as dificuldades que a doença traz. Mas a cura é possível, eu creio no milagre. A cura é possível. A cura, ela não é só física. Não. A cura, ela é espiritual também. né? Porque tem muita gente que só não é doente, mas é doente espiritualmente. É verdade. Né? Olha, eu gostaria, por mim, ficaria aqui nós três batendo. Tem que ser um dia o podcast. Não me dá um dia. Né? Vamos Mas nós temos um tempo contado de gravação, né? Eu quero agora, neste momento, agradecer aqui a produtora Full Time, na pessoa do Rafael Alfonso, uma pessoa que doa para nós esse tempo. Ele é uma cortesia da produtora às mulheres, né? Ao podcast da Mulher Inovadora, desde que começamos no ano passado, ano retrasado, que ele sentiu lá que ele precisava ajudar nessa força das mulheres, ele vem ajudando. Ele tem esse trabalho não só aqui na produtora, na Full Time, aqui nessa sede, mas ele também tem outros trabalhos na igreja, que são trabalhos solidários, que ele participa, né, sempre dando essa cortesia. Nossos agradecimento a ele, agradecimento à pessoa que tem nos apoiado bastante nos nossos trabalhos, né, que é o meu filho, o deputado Paulo Araújo, né, o nosso governador Mauro Mendes, por ter apoiado aí no trabalho, na caminhar de vocês, de cada instituto, de cada um que se levanta para fazer. Nós sentimos que nós temos o amor, o carinho e o respeito, né? Agradecer a você, Dona Domingas, por dispensar para nós esse tempo maravilhoso, fazer a gente chorar, fazer o coração pular, né? A você, Janaína, nos emocionar com essa força, com essa luta, essa mulher guerreira, o nosso carinho, o nosso obrigado, e pedir ao nosso público que curta aí essa gravação, que curte, que compartilhe, para que essa mensagem da mãe chegue a mais corações. E de mãe para mãe, uma mensagem bem rápida, com poucas palavras. Fala, Janaína, fala nessa câmera aqui. Olha, eu desejo a todas as mães, né, que são não só mães de sangue, mas as mães de coração, que tenham um domingo abençoado, que tenham uma vida abençoada junto com sua família, com seus filhos. Feliz Dia das Mães, né, e que essa data possa, né, se prolongar e se repetir por muitos e muitos anos. Feliz Dia das Mães. Amém. E Deus abençoe. Dona Domingas, sua mensagem, Dona Domingas. Também quero desejar para todas as nossas mulheres cuiabanas, mato-grossenses, do mundo inteiro, e você, Rose, e para minha querida filha Edilaine, que está aqui também, meu filho. Está tá assistindo, minha filha, você, que Deus te dê tudo de bom na sua vida, que você é essa grande mãe que você é, essa minha companheira da mamãe, e para todas as mães cuiabanas, que Deus abençoa com saúde, muitas vidas longas para todos nós, né? Em nome de Dona Dominga, em nome de Janaína, Obrigada. Em nome do deputado Paulo Araújo, um feliz Dia das Mães a todas as mães. Amém. A todas as mães. Doutora Isabela, um beijo, meu Cristiano. Beijo, obrigada.